amor ágape sobre essas crianças. Porque o amor, Senhor, resiste. O amor resiste e lança fora toda rebeldia, todo medo, todo dardo inflamado, Senhor, que vem sobre as nossas casas, sobre as nossas crianças, sobre a mente das nossas crianças. Hoje, Senhor, nossas crianças estão sendo, Senhor, Senhor, combalidas, Senhor, com essa tecnologia chamada computador, essa tecnologia chamada televisão, essa tecnologia chamada brinquedos tecnológicos, Senhor. Pai, nós queremos hoje, Senhor, selar as nossas crianças, Pai, com a palavra chamada, Senhor, Senhor, Pai, Abba, Pai, Pai de amor, respeito, obediência, palavra, respeito, todo amor, selado todos os dias. Pai, a sua bênção. Aleluia. A sua bênção, Pai. Nós, como os pais, falamos: Deus te abençoe, filho. Vai em paz. Nós te abençoamos, filho. Que esse dia seja abençoado por ti. Por onde tu passares, filho, você será abençoado. Onde tu pisares, filho, tu serás abençoado. Nada será contaminado por ti. Só assim nós vamos selar um dia que Deus olhou para os nossos filhos. Que os olhos dos nossos filhos serão olhos espirituais. Que os ouvidos dos nossos filhos serão ouvidos espirituais. Para ouvir somente aquilo que Deus quer que os nossos filhos possam ouvir. Pai, nós como mães e pais, carnais e espirituais, possamos selar a partir de hoje. A partir de hoje, o amor ágape hoje será levado, porque a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, que mesmo quando adulto não se desviará dele. Por isso nós selamos essa palavra como o dia das crianças, que será um dia com um marco histórico, Senhor, de uma criança que vai crescer com sabedoria de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Samuel. Pedro vai ficar aqui, né? Pedro, Patrick. E a Vai, vamos poder te falar daqui a pouco. Ele sentiu o gostinho um pouco da palavra. 1 Samuel 2. Acharam aí? Quem achou, fique de pé. Olha a tela. Criançada, negócio da criança. Você quer? Desce aqui, daqui. Comigo, vocês vão, hein, cara? Bom. 1 Samuel 2. Quero botar vocês para prestar atenção um pouquinho na palavra, tá? Vocês ficarem mais. Primeira Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25. Vamos lá. Olha a tela. Glória a Deus. Ele fala assim. 25. Pecando o homem contra o próximo, dele será o quê? O árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria o quê? Matar.
Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda onde? Na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estofa sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas o quê? As ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisas aos pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada. E tu, porque honra aos teus filhos mais que a mim, para tu e eles vos engordasse das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam bem diante de mim. Perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Versículo de número 31, ele fala assim: eis que me diz que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o apelo da morada de Deus, ao tempo convém que fará Israel, jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para ti que consumido os olhos, e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na forca. Dirá por sinal que sobrevirá aos teus dois filhos a ordem que és, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei, vamos ler o versículo de número 35 em voz alta. Então suscitarei para mim o sacerdote de eu, que procederá segundo o que tem no coração e na mente, edificar-lhe uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo poder do teu Espírito sobre as nossas vidas. Meu Deus, me dá sabedoria. Eu quero ser breve nessa palavra, Senhor. Eu quero ser breve porque a fidelidade do nosso coração, ele tem que arder diante do Senhor, meu Deus. Eu te peço para a honra e glória do teu nome, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento das tuas mãos. Eu quero ser ungido para ti e não para o mundo, Senhor. Eu quero ser ungido para o Senhor e falar a verdade que o Senhor quer que eu fale ao meu coração e ao coração dos teus servos. Então me unge, quebra todo espírito de violência dentro de nós, quebra todo espírito de desânimo na nossa mente. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração ele seja totalmente voltado a ti. Então unge os meus lábios com a tua palavra e com o teu louvor. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. As palmas foram para mim, né? Amém? Povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu estava esses dias em casa, chovendo. Nós viemos quinta-feira aqui para a igreja, mas não teve culto, faltou energia, muita chuva. Mas nós oramos aqui. Tinha mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas. Mas nós oramos aqui em meio à escuridão, diante de uma lanterna de um celular. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa condição no nosso coração de viver uma fidelidade com Deus diferenciada. E nesse dia que nós estávamos aqui orando, na quinta-feira, Deus colocou no meu coração esse espírito de fidelidade. Uma condição
que hoje está difícil de se encontrar, né? Muito difícil, porque a fidelidade, ela não é, ela é uma palavra assim, muito forte, né? Aonde nós precisamos acreditar nessa palavra, e nós precisamos acreditar em exercer a condição dessa palavra. A fidelidade no casamento, ela é importante, não é? Sim ou não? É ou não? Quem trabalha fora aqui? Você quer receber o teu salário no final do mês, quer? Sim ou não? Sim. E se você não receber, o que acontece? Não dá para pagar as contas, a sua fidelidade com os credores, não é? E muitos de nós precisamos entender essa fidelidade. A fidelidade não é só no casamento. A fidelidade, ela entra em todas as áreas. Amém, Deus? E a maior fidelidade que eu tenho que ter é com Deus. Amém? E muitas vezes nós não somos fiéis a Ele. O Senhor escolheu Eli para ser um sacerdote fiel. Só que Eli não era um sacerdote fiel. Ele pegou a igreja e deu a igreja na mão dos filhos. Eu não posso pegar a igreja e dar na mão do meu filho e da minha filha. Porque, olha para mim aqui. Fica quietinho. É um minuto só, cara. Presta bem atenção. Eu não posso pegar a igreja e dar na mão da Enó e do Elon. Aí você vai chegar e vai falar para mim por quê? Porque o chamado não é deles. Amém? Eles podem até ser chamados para governar a igreja, mas eu não posso empurrar a igreja na mão deles. Amém? Eu não posso empurrar a igreja na mão dos meus filhos. Por que eu não posso fazer isso? Porque o mesmo chamado que eu tenho, eles não vão ter. Vocês entenderam agora? Por isso que Eli se tornou um sacerdote infiel. Porque ele pegou a igreja e deu na mão dos filhos. O que adianta eu querer que meu filho e minha filha sejam pastores, se eles não tiverem me chamado? Amém, meus filhos? Eu não posso colocar os meus filhos no altar se eles não têm um chamado de Deus. Para você subir no altar, você tem que ter um chamado. Amém? Para você governar a igreja, você tem que ter um chamado. Eu estava essa semana pensando na igreja. E eu falei, Senhor, eu preciso tomar atitudes na igreja. E toda quarta-feira agora eu vou atender aqui na igreja. Se você quiser um atendimento pastoral, eu vou estar aqui. A partir das 11 horas da manhã. Amém? Vai estar aberto aqui. Até nós resolvermos a nossa situação. Mas eu vou dar toda quarta-feira, eu estou dando para o Senhor para atender as pessoas. Amém? Porque eu tenho Deus me chamou para isso. Amém, igreja? Amém. E muitas vezes nós queremos empurrar uma pessoa no ministério e aquele ministério não é para ela. Né? Porque muitas vezes na igreja, eu estou falando de fidelidade, viu, irmão? Muitas vezes na igreja, nós temos muita gente na igreja e temos muita gente para cobrar da gente. Não é? Muitas pessoas chegam para mim e falam, por que o senhor não faz isso? Por que o senhor não faz aquilo? Por que o senhor não faz desse jeito? Poxa, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você seja fiel junto comigo para a gente levar a igreja aonde o Espírito Santo quer. Amém? Amém? Eu lembrei da igreja quando nós fomos no Monte Sião, ali em Jacarepaguá. Eu falei, a igreja não pode ser a mesma igreja. A igreja tem que ser uma igreja diferenciada. Amém? Amém? A igreja não pode ser uma igreja fofoqueira, uma igreja comentarista. Deixa isso para o Gerson. Amém? Gerson comenta muito bem futebol. Eu quero ver ele ser treinador. As pessoas comentam
levam muito a igreja. Eu quero ver assumir o chamado. E muitas vezes nós não entendemos isso. Eu posso fazer alguma coisa sozinho? Eu posso pegar o meu filho e falar: Elon, você vai pregar hoje? Posso? Não. Eu posso pegar você e falar: olha, você agora vai tomar conta da igreja? Posso? Não. Deus me chamou. Eu tenho essa responsabilidade. E essa responsabilidade está sobre a minha vida. Amém? É uma gerência da obra. A obra tem que ter gerente. Tem que ter gerência, tem que ter administrador. Tem que ter tudo. E cada um de vocês pode ser um administrador e um gerente para que a obra possa crescer. Então Eli, volta no versículo de número 35. Eli, olha só. Então suscita, olha o que Deus falou através do profeta Samuel. Então suscitarei para mim um sacerdote o quê? Fiel. Vira para essa pessoa que está acabando de falar: você é sacerdote. E você tem que ser fiel. Amém? Você é sacerdote, você tem que ser fiel. Irmão, olha para mim aqui. A fidelidade ela é algo assim sobrenatural quando nós conhecemos o Senhor. Amém? A fidelidade é algo sobrenatural. Porque o infiel, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Pode ser infiel no trabalho, no casamento, onde ele for infiel, ele não vai chegar a lugar nenhum. Amém, igreja? Porque a pessoa que é infiel, ela não tem caráter. Ela é prostituto dela mesma. Amém? Ela é prostituto dela mesma. E nós precisamos entender isso. Pode levar as crianças para lá. Você viu? Não, você viu. É você que eu quero, meu irmão. É você, Pedro, que eu quero. Pedro vai ficar aí. Pedro e Patrick. Isso, pessoal. E tá bom, Margarida. Beleza, fica tranquilo. Obrigado, Margarida. Te amo, hein? Amém. Então presta bem atenção. O infiel, ele é mau caráter. Ele pegou os filhos dele e botou para administrar a igreja. E os filhos de Eli roubavam as ofertas, se prostituíam com as meninas na igreja. E isso era complicado. E todo mundo da igreja estava vendo isso. Amém? Tem muita gente que fala assim: filho de jogador tem que ser jogador. Filho de médico tem que ser médico. Filho de advogado tem que ser advogado. Tem muitos empresários que passam a empresa para o filho e o filho acaba com tudo. É diferente, o chamado é diferente. Amém? Amém. O chamado é diferente, não adianta. Se eu fui chamado para ser jogador de futebol, o meu filho não precisa ser jogador de futebol. Não. Você vê uma coisa: os filhos do Zico nem deu para jogador. Nenhum. Eles tentaram, mas não deu. O Zico foi diferenciado. Pelé também. Continua sendo o maior jogador do mundo. Mas o filho não deu para jogador. Foi um goleiro e entrou em falcatrua. Irmão, não adianta eu querer me substituir por outra pessoa que não tem um chamado. Irmão, para assumir o lugar do apóstolo Rubem, tem que estar na mesma batida e melhor que ele. Não adianta. Tem que ter o mesmo espírito, a mesma vontade, o mesmo desejo de querer conquistar, de querer sentar, pagar um preço para atender as pessoas. Está cheio de pastores ali. Cheio de pastores. Mas não são pastores. Nós temos que ser pastores.
de ovelhas. Amém? Nós temos que cuidar das ovelhas. E quando Deus, eu atendi aqui as pessoas na terça e na quarta-feira, Deus falou comigo: eu quero que você atenda toda quarta. E toda quarta-feira eu vou estar aqui. Eu não sou trabalho, mas não vou trabalhar quarta-feira. Quarta-feira vai ser do Senhor, vai estar aqui, vou estar aqui. E terça-feira eu vou estar pregando aqui, viu, irmão? Você é o meu convidado especial. Tá bom? Se você puder vir também. Se você não puder, não tem problema. Fica tranquilo. Deus conhece o teu coração, não conhece? Conhece ou não conhece? Deus também conhecia o coração de Eli. Ele sabia quem era Eli. Ele sabia que Eli estava mentindo para ele. E Eli não era fiel. Vira dessa pessoa que está dando e fala: fidelidade não pode acabar na tua vida. Você tem que ser fiel em tudo. No teu trabalho, no teu casamento, com teus filhos. Tudo que você fizer, você tem que ser fiel. Não faça nada por dinheiro. Ah, eu vou trabalhar por causa do dinheiro. Trabalhe porque você ama o trabalho. Amém? Ah, eu sinto vontade, eu quero ver crescer o meu trabalho. Eu quero prosperar ali. Ah, eu só vou porque eu tenho obrigação de receber um salário e sustentar a minha família. Você nunca vai ser feliz, porque você está preocupado em receber um salário para sustentar a tua família. Porque no dia que você pensar em fazer a vontade do teu patrão, você vai ser feliz. Amém? Você vai ter aumento que você nunca teve. E ele vai ver que você faz um trabalho diferente. Amém? Eu estava escutando hoje não, foi ontem, uma entrevista, não, eu li a entrevista do treinador do Real Madrid. Ele está provando o Kaká. E ele quer ver se esse cara realmente tem vontade. Sabe o que ele falou? Ele está chegando cedo, está saindo tarde, está batendo falta, está fazendo isso, está indo além do horário dele. E muitos jogadores não sabem disso. O dono da empresa que você trabalha, o teu chefe imediato, ele está te observando. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você tem potencial, mas ele também sabe que você é um preguiçoso. Mas ele também sabe que você é um fofoqueiro. Mas ele também sabe que você é um contador de história. E Deus sabia quem era Eli. E Deus sabe quem é o Rubem Matias. Deus sabe quem é o Antônio, o Ciclano, o Beltrano. Deus conhece os nossos corações. Muitas vezes nós somos infiéis naquilo que nós falamos para Deus. Muitas vezes nós chegamos para Deus assim e falamos: Senhor, eu estou desempregado, mas o meu primeiro salário eu vou entregar na casa do Senhor. E chega na hora, a pessoa começa a contar história para Deus. Senhor, olha, o Senhor me ungiu, pastor, eu vou estar fazendo a obra do Senhor. Aí vai e não faz. O Senhor me ungiu a presbítero, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Vai e não faz. Mas sabe por quê? Porque em meio às confusões do Evangelho, as pessoas perderam a fidelidade. Elas perderam a fidelidade. Mas vira para essa pessoa que está lá e fala: eu não quero saber o que vai acontecer. Eu só quero saber o seguinte: que eu quero ser fiel. Ah, eu não fui na igreja por causa do apóstolo. Ele é careca. Ele é cabeludo. Ele exalta muito. Ele dá muito amor. É mentira. Não foi porque não? Não foi porque não quis. A gente estava na perimetral quinta-feira e eu nervoso na perimetral. Falei: puxa, nós vamos chegar atrasado lá, não posso chegar atrasado na igreja. Pergunta ela: eu não posso chegar atrasado na igreja.
Eu já falei para os meus filhos isso. Eu não posso. Isso atrapalha o meu ministério. Eu estava falando com ela. Falei, puxa, amor, e quando nós passamos faltando luz ali, chovendo aqui, chegamos aqui, não tinha energia. Falei, vamos lá em cima pelo menos orar. Já pensou que eu chego aqui, pego todo mundo e vou embora? Que pastor sou eu? Que pastor sou eu? Quando nós chegamos aqui hoje, faltou energia. Que o cara foi morto, eletrocutado, roubando um fio de cobre. Aqui do lado. Até isso quer afetar a obra. Mas mesmo que não tivesse luz, eu ia pregar sem luz. Porque isso aqui ia ficar bem clarinho, né, irmão? É só abrir aqui que ia ficar clarinho, não tem problema. E a gente começa a cantar, louvar, e Deus ia agir da mesma forma. E Deus, ele age de acordo com o que está dentro do teu coração. Se o teu coração é fiel a Deus, se você quer ser governado pelo Espírito Santo do Senhor, Ele vai te usar onde você estiver. No escuro, no claro, dentro da favela, aonde você estiver, Deus vai te usar. Amém? Amém. Resta o meu coração ser fiel ao Senhor. E Ele permitia que os filhos deles fizessem besteira na obra. Toda hora eu chamo a atenção dos meus filhos. Errou, eu chamo a atenção. Ó, não é assim não, faz desse jeito. Porque tem que ser desse jeito. Eu não posso deixar os meus filhos fazer uma coisa errada na igreja e eu permitir que continue. Amém? E assim é na tua vida, no teu trabalho. Tem 2 gerentes aí do McDonald's, aquela empresa boa. Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, eles vão chamar a atenção. E vão ser xingados de chato. Mas tem que chamar a atenção, porque senão vai dar errado. Amém, igreja? Amém. Você que trabalha fora, se chamar a tua atenção, está fazendo errado, está fazendo errado. E tem que entender isso. Amém? Amém. E quando nós estamos fazendo errado, quando eu estou fazendo errado, Deus me dá um puxão de orelha. E fala, faz assim. E aí eu dou ouvidos para a voz de Deus. Mas eu preciso, quando Deus fala, eu preciso deixar entrar no meu coração. Amém, igreja? Vira essa pessoa que está do lado e fala, seja fiel até a morte. Fala para ela assim, sabe o que a infidelidade ela traz na vida do servo de Deus? Fala para ela, em primeiro lugar, a inimizade traz inimigos dentro da família, no trabalho e no casamento. Abre aí, Tiago 4. Meu irmão, a infidelidade, olha para mim aqui, antes da gente ler, Tiago 4. A infidelidade, tem gente que só se preocupa da infidelidade no casamento. Porque meu marido me traiu. Só no casamento que a pessoa pensa nisso. Ela nunca pensa ser infiel com Deus. Eu fui infiel com Deus, eu fui infiel no trabalho. Foi? Não, leva. Então, beleza. Vai lá, vai. Tem não? Vai ficar aí? Então fica aí. Vai, preguiçoso, levanta. Patrick é criança ainda, né? Vai lá, Patrick. Lê ali. Vamos lá, na tela. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmão, quando eu sou amigo do mundo, eu levo inimizade para minha casa. Eu não sou amigo de Deus, eu levo destruição para minha casa. Eu preciso ser amigo de Deus para levar alegria para minha casa. Amém? Amém. E os infiéis, ele fala isso. Não sou eu que estou falando.
Quem fala é a Bíblia. Amém? Vira para essa pessoa que está do lado, irmão, quem fala é a palavra de Deus. Não sou eu, não. Está ali, ó. Infiéis. Infiéis. Eu não posso ser amigo do mundo. Amigo do mundo é o quê? É fazer as coisas erradas. Fazer as coisas erradas. Ah, posso, mas às vezes não dá. Tem que tratar. Eu estava falando o seguinte com uma pessoa. Eu falei, meu amado, a pessoa chegou para mim e falou, eu estou muito confuso em relação à obra de Deus, à igreja. Eu falei, qual é a confusão que você tem? É que às vezes as minhas vestes, eu não sei se eu posso. Eu cheguei para a pessoa e falei, vem cá, você conhece a palavra de Deus, você é nova na igreja. Então deixa Deus moldar a tua vida. Eu não posso chegar para você e falar, hoje você tem que tirar essa roupa, você não tem que mais andar assim. Eu preciso deixar as vestes de Jesus Cristo tomar conta do meu corpo. A mesma coisa é o cara que cheira, que se prostitui, que fuma, que bebe. Eu tenho que deixar as vestes de Jesus Cristo entrar na minha vida. Porque quando as vestes de Jesus entram na minha vida, eu não faço as coisas que estão no mundo. O que acontece comigo? Eu vou andar bonitinho, mas não vou andar ordinariamente. Existe um filme que se chama Bonitinha, mas ordinária. Não é? Não é assim? Bonitinha, mas ordinária. Eu estava vendo o capítulo de Gabriela, quinta-feira. E aí, a puritana da vovó foi Kinga e apontava o dedo para Kinga. Kinga não vai entrar na igreja. E descobriram que era a Kinga. E aí ela agora está fazendo tudo que a esposa do neto está querendo que ela faça. Sabe o que é, irmão? É a pessoa querer botar uma máscara e ter uma máscara de crente e não ser um servo de Deus. A menina lá do Bataclan queria fazer um manto para a santa, ela não deixou porque ela era Kinga. Nós somos assim. Outrora, nós éramos infiéis ao Senhor, não fazíamos a vontade de Deus e Deus nos restaurou. Agora nós temos que criticar as vestes da pessoa que chega na igreja. Temos que orar para que essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus e se transforme pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? E olha, a blusa que fulana está olhando, os peitos estão de fora. Eu tenho que ministrar a vida da pessoa e não chegar aqui no altar e falar, essas mulheres que estão vindo na igreja, que estão com os peitos de fora, eu posso falar isso aqui? Eu tenho que respeitar as pessoas. Se ela está vindo na casa do Senhor, é porque Deus tocou no coração dela para mudar as vestes da vida dela. Aleluia. Expulsa a pessoa da igreja. Nós precisamos ter sabedoria para ganhar o povo para o Senhor. Você precisa ter sabedoria, eu preciso ter sabedoria para ganhar os meus filhos, para ganhar a minha esposa, para ganhar os meus parentes, para ganhar os meus vizinhos para Jesus. Amém? Vira para essa pessoa que está do lado e fala, nós temos que ter sabedoria. Amém? A Heloísa Helena, quando entrou na igreja, o pastor, fica em pé aí, amor. Tem alguma mulher com uma argola grande aqui, não? Não. Ela tinha uma argola desse tamanho. Ainda tem. Fica, o pastor mandou ela botar a mão no coração. Tira a pombagira dela agora! Tira a pombagira! Ela falou para ele, eu não tenho nenhuma pombagira não.
Por causa da argola dela. A ovelha também. A ovelha falou pra mim, fala com uma roupa. Um corte aqui. Ela está tão bonita, pena que a bombageira está atrás de você. A minha vontade foi de nunca mais voltar na igreja. Não é, seu Luiz? Seu Luiz, vê que o senhor, boa viagem. Viajou bem, né? Estava na Bahia. Bahia dos Escarajés, dos Orixás, todos os santos. Bahia de Jesus, né? É isso aí. O senhor não respondeu, mas respondeu. Fazendo uma pegadinha. Aí a pessoa chega na igreja, está bebendo aí uma cervejinha. Aí o cara fala, tem que parar de beber, tem que parar de fumar. Tinha um rapaz que me atendia na igreja. Eu falei para ele, cara, eu não consigo parar de beber. Aí ele me abraçou e falou, não, fica tranquilo. Tranquilão. Fica tranquilo para beber. Fica à vontade. Eu olhei para ele assim e falei, mas por que você está me falando isso? Não, por nada. Vai chegar uma hora que Deus vai falar no teu coração. E toda vez que eu chegava na igreja, eu me abraçava. E aí, bebeu muito esse final de semana? Bebeu muito esse final de semana? Eu falei, mais ou menos, está melhorando, não é? Ele sorria para mim, me abraçava. Eu ia atrás dele. Eu só chegava procurando ele na igreja, porque aquele cara, ele conversava comigo diferenciado. Não é? Poxa, eu não posso chegar para a pessoa e falar, não, você tem que largar dele. Olha, e aí, como é que faz? Aposto, na Universal também teve um pastor. Eu não quis falar nada da igreja, não. Eu não gosto de falar de igreja. Aí o cigarro, eu falei para ele, o Márcio de Hollywood aqui e tal, ele falou, pô, tranquilidade, participa da ceia hoje. Eu falei, pode, participei da ceia. Na hora que eu saí, aí lá estava do meu lado, eu joguei o cigarro fora, você lembra disso? Eu joguei o maço de cigarro fora, com isqueiro e tudo. Desde aquele dia, eu nunca mais fumei. Mas eu tinha um cara que estava do meu lado, administrando a minha vida, de longe orando, e quando eu chegava perto, ele, na boa. Não foi assim que Raabe largou a prostituição. Raabe sentiu no espírito o fogo de Deus na vida dela. E era uma prostituta. E muitas vezes nós expulsamos as pessoas da igreja porque nós falamos mal dela. E fulano continua mesmo. Ora por ela, irmão, senta e ministra a vida dela. Se ela não quiser, amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que é ser fiel? Fiel a Jesus é isso. É não expulsar as ovelhas da casa do Senhor. É não chegar para a pessoa e falar, você tem uma pombagira de frente. Peraí, se eu estou buscando o poder do Espírito Santo, a pombagira não está mais em mim, não. Nem o pombagira. Entenderam agora, igreja? A falência espiritual faz com que a pessoa seja infiel e expulse as pessoas da igreja. Foi o que aconteceu com Eli e os seus filhos. Eles expulsavam o povo da igreja, mas Deus falou, levantarei um sacerdote fiel. Amém? Vira essa pessoa que está do lado e fala, você é um sacerdote fiel. E as coisas desse mundo não vai te afastar do Senhor. Fala para ela assim, o que traz a infidelidade na vida de um servo faz com que seja filho de outros deuses. Josué 22, põe na tela. A infidelidade faz com que sejam filhos de outros deuses. Josué 22, 16. Ele fala assim, assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta, que cometesse contra Deus de Israel, deixando hoje de ser
servir a Deus. Vira para essa pessoa que está do lado e fala: você não pode levantar outros altares para outros deuses. Aí você vai falar, aí você fala para mim assim: não, mas eu não tenho deuses em casa, eu já larguei a macumbaria, já larguei a feitiçaria, mas eu estou levantando um altar de rebeldia. Eu não quero mais ser dizimista, eu não quero mais ser ofertante, eu não quero mais orar, eu não quero mais ver vigília, eu não quero mais subir no monte. E eu estou levando esse altar para minha casa e edificando rebeldia dentro do meu lar. Porque quando eu me afasto de Deus, eu me aproximo do diabo. Quando eu sou infiel a Deus, eu me aproximo de Satanás. Porque Satanás, ele trabalha dessa maneira. Amém, igreja? Amém. Quem é casado aqui? Levanta a mão os casados. Você quer que tua mulher te traia? Não. Hã? Não. Quer que teu marido te traia? Não. Mas por que se de repente você traz Jesus? Eu já sei. Eu já sei por quê. Porque Jesus é misericordioso. Não é? Sim ou não? O que ele fala ali em 1 Samuel? Volta lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, no versículo 25, ele fala assim: pecando o homem contra o próximo, deu-lhe sinal o quê? O árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem intercederá pecando contra Deus? Em igreja? Ninguém. Ninguém. Foi por isso que Deus tirou Eli da frente da igreja. Porque só a mudança de um sacerdote por outro que iria mudar a história da igreja. Amém? Porque ele era infiel. Ele morreu, caiu da cadeira. De tão gordo. Gordo. Caiu e quebrou o pescoço. Porque ele era tão infiel. Passivo em tudo que os filhos faziam. Para ele, a igreja não estava nem aí. E muitas vezes nós somos servos de Deus, sacerdotes do Senhor, e nós não estamos nem aí para a igreja. Claro que é difícil ensinar. Vira para essa pessoa que está até lá e fala: irmão, você é sacerdote fiel. E você não vai fazer filhos de idolatria. Amém? Fala para ela assim: a terceira coisa, a terceira infidelidade, traz doença espiritual sobre nós e a nossa família. Oséias, irmão, 14:4. Vira para essa pessoa que está do lado e fala para ela: você é servo fiel. Dá uma sacudida dela aí e fala: acordem, seja fiel. Versículo de número 4. Ele fala assim: curai. Leia aí, igreja, pode falar. Agora, 1, 2, 3, de novo. Curarei a sua infidelidade. Eu terminei e sanarei, porque a minha ira se apartou deles. Quando você cura a tua infidelidade, Deus, Ele te abençoa. Infidelidade é doença. Sabia disso? Eu estava falando sobre a novela das 9, Avenida Brasil. A gente ri, né? Leleco, Eu sei. Na história bíblica, desde Abraão, desde Raquel, desde Rebeca. Você
pode prestar atenção na novela. A novela é engraçada, não é? A menina dá um show de interpretação. Chora. Mas a novela toda é infidelidade. Tudo de errado ensina naquela novela. É. Tudo de errado. Eu fico só prestando atenção, fico rindo com o Lelé, com o pagodeiro. Ai. Aí eu fico olhando. Eu fico rindo. Mas o Brasil inteiro está parando para ver a novela. Quem matou o Max? Deve ter sido o Rubem Martins. Quem matou o Max? Olha que coisa ridícula. Preste atenção, hein? Eu estou falando sério com vocês. As pessoas perdem tempo para assistir a novela e não vêm na igreja. São mais fiéis ao capítulo da novela do que a própria igreja. E não, hoje eu tenho que ir, eu tenho que ficar em casa. Eu quero ver quem matou Max. Segunda-feira ainda vai parar a máscara, irmão, para dar o resultado na terça. Aí na terça você fica, aí para a máscara de novo, e o resultado vai dar na quarta. Aí você não vai a lugar nenhum para ver o resultado da máscara. Aí não dá na máscara, aí dá no final. Quem matou Max? Deve ter sido a Rita. Tu já parou para pensar? Já parou para pensar que você acompanha mais a novela do que a Deus? Uma coisa de ficção. E a sua infidelidade vem através disso. Também. Agora vai entrar outra, salve Jorge. E muitas pessoas na igreja vão ser abençoadas pelo Jorge, que vai entrar na sua casa. Eu estou falando sério, igreja. Eu não estou brincando. Ou você é, ou você não é. Amém? E sabe quem é a escritora? Sabe quem é a escritora da novela? Aqui a filha foi tesourada por um ator, porque o espírito que estava naquele demônio entrou nele e ele matou a filha dela, da Glória Pérez. E ninguém atenta para isso. As pessoas atentam para ver a Cassinha, o Pecinho, a Muricy, o Leleco. Mas as pessoas não atentam que tudo isso foi trabalhado para entrar na casa das pessoas, espiritualmente falando. E muitas vezes eu coloco um altar na minha casa, faço um altar na minha casa com esses deuses. Ah, mas a gente não pode se divertir, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser. Eu estou sendo usado por Deus para ensinar a igreja. Não tem nada a ver com a tua vida. Amém? Você faz o que você quiser. Você é livre. Amém? Você faz o que você quiser. Vira para essa pessoa que está do lado e fala para ela assim: irmão, você faz o que você quiser. A vida é sua. Amém? Você tem livre-arbítrio. Que se dane, ó, apóstolo. Eu vou ver mesmo, ó, vai lá mesmo. O outro sutil, o cara veio. Pô, cair no chão e o outro meter soco nele a ponto de matar o cara. Não é complicado, irmão? E às vezes nós achamos tudo normal. É normal. E às vezes você fala: pô, esse apóstolo aí é meio crentão. Vou lá nessa igreja não posso lutar. Pode, você pode lutar, você pode ver novela, você pode ir no centro de macumba, pode fumar maconha, pode beber, pode se prostituir, faça o que você quiser. Mas eu não posso deixar de falar a verdade. Amém, igreja? Amém. Você pode fazer o que quiser na tua vida. Você pode, mas nem tudo se convém. Igreja, eu não estou tolindo você de fazer nada. Eu só quero que você acorde para a realidade da vida. Amém, igreja? Vira para essa pessoa que eu estou falando, falou infiel. Ele traz doença para o seu corpo. Mas você não vai trazer doença nem para o teu corpo
Em primeiro lugar, fala para ela. Prosperidade. Mateus 25. Estou terminando já, hein? Mateus 25. Achou aí? Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. entra no gozo do teu. Lê mais uma vez aí em voz alta. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 22 ele fala assim: Do teu Senhor. e aproximando-se, também o que recebera 2 Talento. disse o Senhor: 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros o quê? 2 que ganhei. Lê o 23 aí em voz alta. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vira para essa pessoa que está do lado e fala: se você for fiel, o Senhor vai multiplicar as tuas bênçãos. Amém? Mas apóstolo, o que eu faço para ser fiel? Você sabe. Sabe ou não sabe? Eu não precisava nem estar pregando isso. Refresco de... Gostei dessa. É isso. Refresco de memória. Estava pedindo a sua falta. Refresco de memória. Essa foi boa. Mas é verdade. Muitas vezes, irmão, como eu falei no início, eu conheci uma pessoa, não foi aqui não, na Terra Prometida, e também não foi na outra, foi na outra. Que às vezes eu falo, a pessoa fala: ele está falando da igreja? Na outra, da outra. Da outra. Não quero nem saber o que vai acontecer, o que vai tentar dizer para administrar. Entendeu? Não quero nem saber. Agora, aí a pessoa chegou para mim e falou: eu quero fazer um voto com Deus. Falei: irmã, olha aí, hein? A irmã falou: não, eu vou fazer. Falei: qual voto que você quer fazer? Tá vendo aí? O pessoal vai para Israel. Vou dar todo o meu salário. Falei: nossa, que bênção. Vou orar por você. E como é que você vai fazer para pagar as tuas dívidas? Não, Deus vai me honrar. Tem uma fé. Falei: olha, irmã, eu não era pastor não, eu era uniformizado. Obreiro de fé. Obreiro de fé. Eu falei: então tá, irmã. E vem aí meu contra-cheque. Vamos, não olhei o valor do salário dela, né? Eu não tenho essa índole. Aí, vamos orar. Deus vem. Rapaz, depois que eu olhei aquela mulher, nunca mais ela apareceu na igreja. Não apareceu mais. A irmã, desde aquele dia. Por quê? Ela deve ter ido para casa e falou: não, querido, meu salário todo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não vou nem aparecer mais. Não. Deve ter ido para outra igreja. A mesma igreja, mas para outro local. Está em Israel. Porque ela já me conheceu. Ah, ela está em Israel. É hoje. Eu nunca mais vi aquela mulher. Mas ela deu dinheiro ou só prometeu? Nunca mais ela apareceu, mulher. Caiu. Ela deu dinheiro, está prometendo. Nunca mais apareceu. Mas tem gente que é assim. Tem gente que faz um voto com Deus e fala: não, Senhor, eu sou teu servo, tua serva, o Senhor sabe qual é o teu coração, mas eu vou te dar. Chega na hora do vamos ver. Complica. Já, né? Vai acontecer com ela. Não, sabe por quê? Quando eu me converti, assim que eu me converti, eu vou fazer isso. Eu fui demitida do trabalho. Isso. Não entendi nada. Eu tive um bom trabalho, tive um bom salário, fui demitida.
Estava na igreja. Tinha 3 meses. Aí você falou para mim que eu tinha que dar o dízimo. Eu dei o dízimo com raiva. A indenização. Ela recebeu quase 24 mil, né? Alguma coisa assim. Muito dinheiro, dinheiro bom. Vamos até um carro. Tanto é, comprei um carro que 3 anos de dinheiro. Sim, foi. Vivendo com aquele dinheiro. Mas aquele dinheiro foi assim, Deus me perdoe. Toda a luta que a gente passou, momentos tão difíceis. Comprou um carro, e o carro quebrava na Avenida Brasil dirigindo. Uma Fiat Rally 147. Andava 10 quilômetros, o carro quebrava, era uma vergonha. E eu vi que aquele dinheiro eu não dei ao Senhor, olha, com fidelidade, aquilo ali trouxe para nós muito. Aquele dinheiro foi maldito. Porque ela falou, eu vou entregar porque você está falando. Eu só ministrei a vida dela. Primeiro que eu sou um dizimista fiel. Eu sou um dizimista fiel. Eu não tenho problema de entregar o meu dízimo na casa do Senhor. Pode ser de 100, pode ser de 50, pode ser de 1 milhão, pode ser de 10 milhões, pode ser de 30, pode ser de 40. É para a obra. Não, depois daquilo ali é uma grande bênção. Amém? Amém, igreja? E muitas vezes a gente fala do dízimo, a gente fala da oferta, muitas vezes a nossa oferta é de limpar a bateria da igreja, é de limpar o altar da igreja. Eu não sou fiel naquilo que eu falo para Deus que eu vou fazer, e eu preciso enxergar isso. A minha fidelidade tem que ser pura. Amém? Vira essa pessoa que está falando e fala, a sua fidelidade tem que ser pura. Amém? Fala para ela assim, se você falar que vai fazer, faça, irmão. Mesmo que não dê para você fazer, fala para ela. Mesmo que não dê para você fazer, mas procura a pessoa e fala para ela, não vai dar. Amém? Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Vira essa pessoa e fala, a fidelidade ela nos traz a salvação e a coroa da vida. Eu tenho que ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Põe na tela. Apocalipse 2:10. É 2? Eu falei? Né? Isso. Vira para essa pessoa que está do lado e lê para ela esse versículo aí. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está lançado em prisão para que sejais provados. Até de todo o ladrão. Vivereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. A coroa da vida. Mais uma vez. Não temas as coisas. Para. Não tema as coisas que vão acontecer. Ser fiel. Olha o que ele fala. Por isso que eu gosto de explicar bem a palavra. Que tem de Sofrer. Aí você fala, pô, eu estou com Jesus, eu vou sofrer e tal. Irmão, ninguém aqui é extraterrestre. Todos nós vamos sofrer alguma coisa. Eu não estou profetizando, não nada disso, está amarrado. Mas é a palavra de Deus que nos mostra. E ele fala, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O que é colocar em prisão? É fazer com que as pessoas durmam. Fazer com que as pessoas não façam a vontade de Deus. Fazer com que as pessoas não acreditem mais em Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, falou através de João, na ilha de Patmos, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós. Jesus sabe o que o diabo está querendo fazer. Aí nos dá um acalanto, ele fala assim, para serem postos à prova. E tereis o quê? Tribulação de 10 dias. A pessoa, 10 dias de tribulação. E a tribulação não é coisa que você resolve de uma hora para outra. A tribulação, ela demora 10 dias. 10 dias parece, para Deus, 10 dias parece o quê?
de sofrimento. Mas não olhe não. E Deus ele nos mostra o que vai acontecer. Mas Deus, com a infinita sabedoria dele, ele fala: ser fiel Até a morte. até A morte. a morte. Que morte é essa? É que você vai matar na tribulação. A morte da tribulação que você vai matar. E a prova que você vai passar. Ser fiel até a morte da-te-ei a coroa da vida. E você vai ter uma vida abençoada. Uma vida cheia de bênçãos. Amém? Amém. Irmão, a tribulação ela vem no casamento, no trabalho, falta de dinheiro. Tudo isso gera tormento. Mas o Senhor quer que você seja fiel. O que nós ministramos antes? Os talentos. A primeira condição de ser fiel é ter o quê? Prosperidade. Seria bom você anotar as pregações, viu? Você vai viver isso. Vai viver a prosperidade do Senhor. E quando você é fiel até a morte, o Senhor vai te dar a coroa da vida. Você vai levar a tua família salva. A vida não é fácil, não, irmão. Tem coisas que vêm para atormentar a vida da gente. Mas Deus também alivia. Amém? Amém. Fala para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: terceiro e último lugar. Quem é fiel, a fidelidade nos leva à perseverança. Hebreus 12. Põe na tela. Hebreus 12, ele fala assim, no versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com o quê? Perseverança a carreira que nos foi. Olha para mim aqui. Você tem que perseverar para ficar na presença de Deus. É uma carreira proposta por Deus. Adianta você largar Jesus agora? Hã? Não deveria nem tentar. Se quer largar Jesus agora, não adianta. Vai ser pior. Melhor seria que não tivesse conhecido. Porque aí não teria culpa nenhuma sobre a tua vida. Mas quando você conhece o poder do Espírito Santo de Deus e você deixa de ser fiel àquilo que Deus colocou sobre a tua vida, uma carreira proposta por Ele. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala: o seu chamado, irmão, é maior do que a tua própria vida. Quem crê que foi chamado por Deus aqui? Alguém te empurrou aqui? Tá bem, levanta a mão quem crê que foi chamado por Deus. Então faça a vontade dele. Mas como que eu vou fazer a vontade de Deus? Tem como. Amém, Cristina? Tem como. Amanhã eu vou estar travando uma batalha espiritual muito grande. E eu quero que vocês orem por mim. Amém. Eu agradeço a Deus todo dia por esse lugar aqui. Mas eu sei que o lugar lá vai ser melhor. Vai ser nosso. A gente vai poder fazer o que a gente quiser. Amém? Não ore, porque eu estou pedindo a Deus para colocar os anjos perto daquele cara. Eu não posso ir de peito aberto. Eu tenho que ir com o corpo fechado. Fechado pelo Espírito Santo. O macumbeiro não vê desse negócio, eu vou fechar o teu corpo. Tem que estar revestido. É isso aí, meu corpo é fechado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Isso, revestidas as armaduras do Senhor. É aqui pertinho. Aqui do lado. Lá no Pedregulho ali, na Rua Nanelli.
onde passa pouca gente. Ali passa pouca gente, não tem movimento de carro, não tem nada. É um deserto, não. Ali o negócio é fogo no cão. É gente descendo, gente subindo, gente saindo, gente descendo de ônibus, é ônibus batendo no carro, carro batendo no ônibus, é motoqueiro caindo, é pagode do lado, é forró, tá que coisa boa. Sempre macumba do lado, sempre macumba do outro, aí o negócio vai ficar bom. Aí sempre pagodeiro do lado, pagodeiro do outro, o pessoal soltando fogos, comemorando o gol do Flamengo, Fluminense, seleção brasileira. Todo mundo militando e a gente lá evangelizando. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você ore e peça a Deus para que Ele derrame essa unção sobre a nossa vida. E orando firmemente, lê a igreja. Para o autor e consolador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, da ignomia, e estando assentado à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, Contra si mesmo. para que não vos Fale em Deus. desmaiando em vossa alma. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Jesus! Glória a Deus! Aleluia. Cai! Amém. O fogo de Deus está aqui, irmão. Aleluia. Vira para essa pessoa e fala para ela assim: em terceiro e último lugar, você tem que perseverar. Amém? Amém? Amém. Já vai embora? É, rapaz. Amém. Deus te abençoe. Vem aqui. Vanderlei, gente boa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a tua vida. Vai debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Amém. Valeu? Ó, fica na paz. Mas nas palmas de você, cara.